Graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Temos falado sobre o Espírito Santo e nós queremos continuar falando sobre isso, porque esta é a maior necessidade do povo de Deus. E para que possamos receber grande porção do Espírito Santo, nós queremos hoje analisar um texto bem simples e bem claro sobre o que precisamos fazer para que possamos receber o Espírito Santo. Irmãos, se todo o povo de Deus hoje fizesse isso que nós vamos falar, então em pouco tempo nós estaríamos no reino de Deus. O texto que nós vamos ler está em Joel capítulo 2. A partir do 12 ele nos fala o que precisamos fazer para que possamos receber o Espírito. Ele diz: portanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Antes de nós continuarmos lendo, nós precisamos lembrar que nós vivemos no dia da expiação, no grande dia de julgamento do povo de Israel, no qual nomes serão aceitos, nomes serão rejeitados, onde está havendo a separação do bom e do mal. Neste dia típico, a Bíblia diz que a alma que não se afligisse, ela deveria ser extirpada do meio do povo de Deus. E este vai ser o chamado do nosso vídeo. Portanto, o nosso chamado é para que nós possamos afligir a nossa alma perante Deus. E olha o que Deus está nos chamando a fazer. A primeira questão que ele fala é: convertei a mim de todo o vosso coração. Isso seria converter a Deus de toda a nossa mente. De toda a nossa mente. É isso que tem nos impedido de receber o Espírito. A primeira questão é que a igreja não está convertida a Deus. Essa é a realidade, é por isso que não recebemos o Espírito. O primeiro ponto é aceitarmos a nossa condição. Uma pessoa que não reconhece o seu pecado, ela não se arrepende do pecado. Porque como vai se arrepender de algo que ela não acha que é errado? Ela precisa primeiro reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas. E nós, como igreja, precisamos reconhecer que não estamos convertidos como igreja a Deus. Precisamos reconhecer o nosso pecado em 1888 e precisamos parar de nos contentar com textos que dizem que nós somos a menina dos olhos de Deus. Precisamos parar de contentar que Deus ele vai mover as coisas conforme o seu querer, independentemente dos nossos pecados. Precisamos reconhecer que os nossos líderes têm pecado grandemente contra Deus, rebaixando a norma de Deus, rebaixando as reformas exigidas pelo espírito de profecia. Precisamos reconhecer e converter a Deus de todo o nosso coração, ou seja, de toda a nossa mente. Converter a Deus de todo o nosso coração está relacionado com o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 12. Ele roga para que os irmãos sejam transformados na mente, uma renovação da mente, para que possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ela vem com o Espírito Santo. Então, os versos estão relacionados. Mas para que nós possamos renovar a mente e apresentar a Deus um culto racional, nós precisamos tirar o que está entorpecendo a nossa mente. Precisamos desenvolver a nossa saúde para que ela não venha obscurecer a nossa comunhão com o céu.
Precisamos tirar os alimentos que têm nos distanciado de Deus, os estimulantes, o alimento cárneo, todas as coisas que têm pervertido as nossas mentes, os nossos corações. Fazendo isso, nós estamos dando demonstração do que diz em Joel 2, verso 12, de converter todo o nosso coração. E são demonstrações que estamos procurando converter todo o nosso coração. Quando nós mudamos os hábitos de saúde. A tarefa, ele fala para nós convertermos a ele com jejum. E é interessante que há um texto no Conselho sobre Regime Alimentar que fala que aqueles que comem saudavelmente, buscando comer apenas o que é saudável e retirando o que faz mal para o corpo, eles já estão vivendo em jejum. Portanto, um primeiro chamado aqui de Joel é para que nós tomemos maior cuidado com a nossa saúde. O profeta Joel, ele fala sobre essa ação, converter a Deus com jejum, com choro e com pranto. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo ele for derramado sobre nós, nós vamos chorar por causa dos nossos pecados, assim como um homem choraria pela morte do seu filho. Isso quer dizer que o choro que Deus está chamando para que o povo de Deus sinta é a tristeza pelos seus pecados. É assim que nós precisamos nos chegar a Deus, com choro e tristeza pelo nosso pecado e pelo pecado do nosso povo. Ele fala no verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nisso ele está dizendo que ele fala que ele quer uma piedade de fato e não apenas uma aparência de piedade. Ele quer homens que estejam sendo santos de verdade e não apenas da boca. Não apenas homens que falam contra o pecado, mas homens que de fato estão apresentando cada vez menos pecado na sua vida. No verso 16 ele fala, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios. Saia o noivo de sua câmara e a noiva do seu recinto. Ou seja, preparemos as crianças, consagremos ela para Deus. Proclamemos um jejum solene, um dia solene. Mas não apenas um dia que possa ser todos os dias solene, porque vivemos no grande dia da expiação. Não percamos a solenidade diante dos nossos olhos, a seriedade do tempo em que vivemos, com brincadeirinhas, com piadas, com gracejos. Mas que possamos viver a seriedade do tempo em que vivemos. Dia da expiação. Verso 17, ele faz um chamado principalmente para os líderes. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ele está fazendo um chamado aqui em Joel, especificamente aos líderes. Primeiro, nós sabemos que todo pai é um líder de sua casa. Todo ancião é líder da igreja. Todo pastor é líder do distrito e assim por diante. A mãe é líder das crianças. Ele está falando para todos esses, para que chorem perante Deus. Mas não é um choro de aparência, não é um choro sentimental, emotivo, mas sim um choro
de profunda convicção da malignidade do pecado. É por isso que em Ezequiel 9 ele fala que aqueles que vão receber o selo de Deus são os que choram e gemem pelo quê? Pelas abominações que ocorrem no meio do povo de Deus. Mais uma vez nós reafirmamos, a primeira questão é aceitar e reconhecer as abominações que acontecem no meio do nosso povo. E a partir disso, não ficar julgando o povo, não ficar falando mal do povo, mas apresentar a mesma atitude de Daniel, uma atitude intercessora, pedindo que Deus poupe o seu povo. Quando a igreja de Deus, ela cumprir estes passos, ela negar o seu próprio eu, aceitar os seus pecados e ir a Deus em humilhação e contrição de almas, então vai se cumprir a promessa do verso 28, que diz: e acontecerá que depois do que? Depois dessas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão em sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Deus está esperando que a igreja se humilhe perante Ele. Assim foi na época dos discípulos. Quando os discípulos pararam de lutar por supremacia, mas reconheceram as suas falhas e os seus pecados e passaram 10 dias buscando a Deus, buscando a verdade, orando, confessando os seus pecados, pedindo perdão uns para os outros e para Deus. Então ele derramou o Espírito Santo sobre eles. E a mesma coisa deve acontecer hoje na nossa igreja. A mesma coisa. Que possamos refletir e que nós possamos então, na nossa esfera, cumprir estas reivindicações da palavra de Deus. Que nós possamos sentir mais tristeza pelo pecado. Que nós possamos, como diz lá em Ezequiel, sentir nojo de nós mesmos por causa das nossas abominações. E a única forma disso acontecer, meus queridos irmãos, é olhando para a cruz do Calvário. Em outras palavras, para que nós possamos receber o Espírito Santo, nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. Que possamos nos atentar a essas palavras e buscar o arrependimento e a conversão real que vem de Deus. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.